Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de a gente trazer para vocês um vídeo que foi escolhido pelas madrinhas e padrinhos do nosso canal. A gente vai falar de Cabalá na Bíblia. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Conhecimentos da Humanidade. E antes de eu falar do assunto desse vídeo que foi escolhido pelos padrinhos do canal, quero mandar um recado para vocês. A gente está chegando na Black Friday e a gente vai ter uma condição incrível para todos vocês. Você quer ter todos os nossos cursos por um preço inimaginável? Então aproveita, a chance de vocês é essa. No primeiro link aqui da descrição do vídeo, você vai clicar e vai ser direcionado para um grupo VIP lá no WhatsApp. Lá nesse grupo a gente durante esses dias vai dar algumas instruções para vocês, para contar como vai ser esse desconto e principalmente algumas surpresinhas que a gente preparou para vocês. Então, se você tá afim, corre lá, clica no link, você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai contar tudo para você. Se você não sabe, a gente tem um sistema de apadrinhamento que ajuda a manter o canal e são os padrinhos e as madrinhas que mantêm esse lindo canal aqui em funcionamento e eles têm direito a uma vez por mês propor um tema de votação. Todo mundo é livre para propor o tema que quiser e o tema que acaba sendo votado pelos próprios padrinhos e madrinhas é escolhido para virar um vídeo aqui no canal. Então hoje é dia de falar de Cabalá na Bíblia, que foi justamente esse assunto que eles escolheram. Talvez a primeira menção a Cabalá na Bíblia seja: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Faça-se a luz, e foi feita. Depois Deus criou o homem e o chamou de Adão. E findos os 7 dias da criação, o Senhor viu que tinha feito algo bom. O homem habitava o paraíso e tinha contato direto e constante com ele. E daí Deus resolveu passar ao homem toda a sabedoria divina. E aí, a partir do momento que Adão recebe essa sabedoria divina, ele recebe a Cabalá. Bem, isso não é algo com que todos os cabalistas concordam. Muitos dizem Adão já era um cabalista, ele foi o primeiro a receber esse ensinamento divino, e como Cabala vem de Kibel, que é o verbo que significa receber, então Adão foi o primeiro cara que recebeu a Cabala porque ele recebia ensinamentos diretos de Deus. Mas outras linhas do judaísmo, desde os ortodoxos até os cabalistas, eles vão dizer que não, que foi Moisés, que foi Abrão, sim, não tem um consenso, mas Adão deveria ser considerado, pelo menos, se não foi o primeiro, mas alguém que talvez que não soubesse o que era Cabala, mas começou a receber porque ele falava com Deus direto. A gente não sabe exatamente quando a Cabala foi revelada ao homem, porque é assim que ela é considerada, mas todos os cabalistas concordam que os ensinamentos sagrados vieram direto do Criador, assim como os 613 mandamentos judaicos contidos na Torá, que é a Bíblia judaica, que os cristãos chamam de Pentateuco. Ou seja, o Pentateuco, esses 5 livros que tem lá no Velho Testamento, são os livros considerados sagrados pelos judeus, porque eles são a Torá e são a essência da Cabalá. Talvez nos dias de hoje a gente veja a Cabalá junto com autoajuda, superstição, magia, bruxaria, sociedades secretas, meditações, adivinhações, hipnose, espiritismo. Ela não é nada disso, nem uma religião. Na verdade, a Cabalá ela é um conjunto de ensinamentos sobre Deus, sobre o homem, sobre o universo e sobre a criação. E para que através desses conhecimentos nós encontremos o caminho e a verdade. Você já deve ter ouvido isso de alguém. E coisas relacionadas a esse caminho, essa verdade. Então a gente pode pegar o exemplo de Jesus, que é considerado por muitos judeus e até por alguns muçulmanos como um cabalista. Ele era um cara que ele trazia a revelação de Deus para o homem. Quando ele falava eu sou o caminho e a verdade, ele não estava falando dele, pessoa, mas ele estava falando da Cabalá, que era o que ele ensinava para os discípulos dele. Então a Cabalá acaba sendo uma espécie de um misticismo, porque ela ensina que é possível ao homem ter contato com as esferas superiores da realidade ou até com aspectos de manifestações do próprio Criador. E aí é onde entra a Cabalá. A Cabalá, ela está ali imersa dentro da Bíblia. Dentro, principalmente, como eu disse, do Pentateuco, da Torá. Então a Torá são 5 livros que contêm ensinamentos preciosos que estão codificados dentro do texto sagrado. Existe um método oculto para você conseguir extrair o significado mais profundo, mais filosófico e até místico dentro dos textos sagrados
E essa é a principal função da Kabbalah e de uma ferramenta que a gente usa muito na Kabbalah, que é a gematria. O que é a gematria? É uma espécie de matemática que a gente usa com as letras hebraicas para poder decifrar alguns segredos. Se você não está familiarizado, as letras hebraicas, elas correspondem números. O Aleph, que é a primeira letra, corresponde ao número 1. E não é que nem no nosso alfabeto que a gente tem o 1 e o A. Não, Aleph e o número 1 são a mesma coisa. Então se eu vou falar que eu quero um sorvete, eu vou falar que eu quero Aleph sorvete. Entendeu? Então se ele é 1, ele é um número. Então toda a Bíblia é um código numérico. Para isso, a gente tem 4 níveis de interpretação. A gente já falou bastante disso aqui no canal. O primeiro livro é o Peshat, que é aquele que todos os leitores estão acostumados. É mais simples, literal, e ele realmente é o que compreende esse sentido literal do texto. 99% dos judeus, dos cristãos, acham que realmente aquilo que está escrito na Bíblia é literal, é de verdade. Quando não é, é uma alegoria, é uma metáfora. Então 99% das pessoas, dados que eu tirei obviamente da minha cabeça, não tem nenhum estudo que prova essa quantidade, mas é observável que a maioria das pessoas acaba lendo, por exemplo, a Bíblia ou o Pentateuco de maneira literal. Então essa esmagadora maioria só consegue perceber os ensinamentos nesse nível literal. E aí é por isso que gera um monte de confusões na Bíblia, do tipo, lá tem um lugar que diz que você não pode usar roupas com tecidos diferentes, que isso é punível com apedrejamento. Homem não pode deitar com homem, porque isso é proibido. Além disso ser alegórico, isso tem um motivo tanto histórico quanto cultural, a gente está falando, obviamente, de um recorte de cultura de muitos anos atrás. E se você não apedreja ninguém na rua por usar uma camiseta de poliéster, meu amigo, também não vá ser preconceituoso com, por exemplo, pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. Mas voltando aqui para os nossos níveis de interpretação, o segundo nível é o Remés, que já considera os significados mais alegóricos, entende que o que Jesus falava por parábolas e que também o Velho Testamento ele é todo feito por parábolas, alegorias de linguagem, alusões a outras coisas. Depois vem o terceiro nível, que é o Drash, ou Drash, que é um nível que já começa a te ensinar a fazer comparações entre trechos similares. E uma pista de quando os trechos são similares é justamente a gematria, ou seja, a soma que aquelas letras têm em determinado versículo, em determinado capítulo, em determinada frase. Ou a própria palavra em si pode trazer para nós uma boa ideia do que está dizendo ali. Por exemplo, se a gente somar em hebraico todas as letras da Bíblia, a gente vai ter o número 2. Se a gente pegar a primeira palavra da Bíblia, que é Bereshit, você vai ter o número 2. E se pegar a primeira letra de Bereshit, que é o Beit, você vai ter também o número 2. O 2 está ligado a uma casa que pode estar habitada ou desabitada. Quando ela tem um pontinho no meio, ela tem o som de B, então essa casa está habitada. Mas quando eu tiro o pontinho, ela tem o som de V, essa casa está desabitada. E essa casa, metaforicamente ligada com a Bíblia, diz que a Bíblia, na verdade, é um lugar onde Deus pode estar habitando ou não estar habitando, porque isso depende de quem está lendo aquilo de forma mística ou de forma literal. E o último nível, o quarto nível, é chamado de Sod, que é o nível das interpretações secretas e que atingem o nível místico da palavra divina. Então, isso é reservado para muitos poucos cabalistas que já têm uma idade bastante avançada, que já estudaram muito a Torá e outros livros aí como o Zohar, o Sefer Yetzirah, os Midrashim, enfim. Tudo isso já estudaram um monte de coisas diferentes, o Talmud. Esses caras chegaram num nível de compreensão dos textos sagrados que chega na questão do misticismo. Quando a gente junta as primeiras letras desses 4 níveis, né, a gente forma a palavra Pardes. E Pardes significa paraíso. Ou seja, aí tem uma chave cabalista de que se eu consigo chegar no nível místico dos textos, é assim que eu vou alcançar o paraíso na Terra. O verdadeiro caminho, então, de volta do paraíso para refazer o caminho da queda de Adão, nada mais é do que ter a consciência e a compreensão mística dos textos sagrados em seus últimos níveis. Como a Cabala tem essas técnicas de interpretação, ela é uma ciência, inclusive para muitos judeus por causa disso. Os judeus foram considerados muitas vezes pelos cristãos como hereges, porque os cristãos
pegaram os textos e levaram na literalidade, enquanto os judeus sempre estudaram os textos do Pentateuco de maneira mais aprofundada. Claro que não são todos os cristãos. Muitos cristãos na Idade Média sabiam desses níveis de aprofundamento e muitos deles, inclusive muitos dentro da própria Igreja Católica, estudavam esses níveis mais profundos. Daí, inclusive, nasceram algumas filosofias bem importantes no seio católico. Bem, voltando então na Cabala na Bíblia, a gente já falou bastante de como são os níveis de interpretação, deu alguns exemplos. E para a gente entender a ideia de Deus dentro do Pentateuco, ali dentro desse início da Bíblia, né, do Velho Testamento, a gente precisa entender um conceito que vem do Zohar, que é o livro do Esplendor, que fala sobre Ein Sof. Então, basicamente, o Zohar nos ensina que a criação é uma parte de Deus, que ela não é Deus. É como se a criação fosse um braço dele, a cabeça dele, é uma parte. Ele não está contido inteiro dentro da criação, mas uma parte dele está contida, e justamente essa parte está contida é a parte que expressa a criação. O que o Zohar então fala de Ein Sof? Ein Sof é essa força antes dela se limitar dentro de uma criação, esse criador. Uma das passagens que a gente tem no Zohar, ela fala assim: antes de dar qualquer formato ao mundo, antes de produzir qualquer forma, ele estava só, sem forma e sem semelhança com qualquer outra coisa. Quem então pode entendê-lo ou compreendê-lo antes da criação? Porque isso era proibido emprestar para ele qualquer forma, qualquer imagem e semelhança, ou até chamá-lo pelo próprio nome dele sagrado, ou indicá-lo, por exemplo, por uma simples letra, um símbolo, qualquer coisa nesse sentido. Mas aí, quando ele cria o mundo, quando ele faz o verbo, quando ele cria ali o primeiro homem, esse homem celestial, o Adam Kadmon, que é a primeira alma, primeira centelha que daí vai dar origem a todas as centelhas que vão animar a humanidade, a partir daí ele acaba usando essa alma, esse corpo divino para descer, e aí essa forma ganha, e aí ele acaba tendo um nome, que a gente vai chamar de Yahvé. Então, Yahvé não é Deus. Yahvé é uma expressão de Deus, é um pedaço de Deus que se permitiu tomar forma, que a partir desse Deus, desse Yahvé, dessa forma, os seres humanos vieram. Aí sim, a imagem e semelhança dessa forma. E aí Deus precisava fazer com que esse mundo fosse diverso, e para isso ele colocou características dele, qualidades dele dentro desse mundo, e aí é a hora que ele vai criar as 10 Sefirot, que são as 10 esferas da Cabala, ou as 10 emanações, essas Sefirot que formam a árvore da vida, que representam os aspectos de Deus existentes dentro e fora de nós. Dessas 10 esferas, 7 são muito importantes. Claro que todas são, mas 7 são importantes para nós humanos, porque as 7 mais baixas da árvore da vida estão relacionadas aos 7 dias da criação. Então, se você pegar lá de Resed, Resed vai significar o primeiro dia da criação, Gevurah o segundo, Tiferet o terceiro, Netzach o quarto, Hod o quinto, Yesod o sexto e o sétimo dia, Malhut, o reino. Então, se você entender um pouquinho mais, de forma mais alegórica, o que cada um daqueles dias lá da criação querem dizer, você vai aprender um pouco mais dessas qualidades divinas e dessas esferas. Uma outra coisa muito legal que a Cabala nos ensina na Bíblia, lá no Velho Testamento, é algo que a gente vai ver lá no Sefer Yetzirah, que é um livro que vai comentar, vai revelar uma série de coisas sobre a Cabala. Esse texto, ele ensina que a primeira emanação da Ein Sof foi um negócio chamado Ruach, que significa basicamente espírito, ar, como se fosse um sopro. Desse sopro, desse ar, vem o fogo. Esse fogo, ele é responsável por formar a água e, por fim, a partir da água se forma a terra. Qual o objetivo, então, da gente olhar para a Kabbalah ali no Pentateuco, aprender com a Torá, com o Velho Testamento dentro da Bíblia? Basicamente, o que os cabalistas nos ensinam é que a meta é alcançar um propósito para o qual a gente foi criado, que é estabelecer uma relação de equivalência de forma com essa força superior. Todo o trabalho da Kabbalah tem esse objetivo. Se a gente então aprofundar na Torá, ou seja, nessa parte do Velho Testamento bíblico, quais são os ensinamentos que a Kabbalah pode nos ajudar a extrair de lá?
através da gematria, através do estudo dos textos dos rabinos. Primeiro, nos ensinar o que é Deus, começando por essa ideia de que Deus é algo imanifesto, algo que está longe do nosso alcance e que a nossa mente não alcança Deus. O que a gente alcança é Yahvé, que é uma forma que ele se apresentou para que a gente conseguisse compreender um pouco de quem ele é. O segundo ponto pode ser entender como foi a criação do universo. Tem alguns paralelos da Kabbalah com o que realmente alguns físicos têm descoberto sobre a formação do universo, tem deixado eles meio de boca aberta. Outros ensinamentos. Descobrir qual é o desejo primordial do homem, que é justamente essa equivalência de forma com o divino. Trazer uma sabedoria, não só humana, mas abocanhar um pouco dessa sabedoria divina. Trazer bênçãos, providências sobre a espécie humana para que ela possa viver melhor, identificar qual é a substância que o divino tem, e a partir do momento em que eu consigo sacar qual é a substância, eu começo a sacar qual é a forma, e quando eu tenho a forma e a substância, eu tenho o todo. Ela também nos ensina sobre as Sefirot, como eu disse, que são as 10 manifestações de Deus, sobre como ter foco, como ritualizar as coisas que a gente quer. Ela vai ensinar sobre a constituição do homem, do espírito humano, da divindade que habita o homem, sobre a verdadeira face da imortalidade, sobre o grande amor universal que liga tudo, principalmente a relação homem-deus, sobre a ética no dia a dia, principalmente a ética para o estudo da Kabbalah, a influência divina nas coisas que acontecem no dia a dia e também como lidar com o mal, o que é o mal e como a gente lida com ele. E por fim, tem um vídeo aqui no canal em que a gente fala de como chegar nos 72 nomes de Deus, lá a Shem HaMeforash, que lá tem essa técnica em que a gente pega lá um determinado trecho do Velho Testamento e através da técnica a gente consegue chegar aos 72 nomes de Deus para conseguir atrair essas energias para a nossa vida. Dá uma olhada nesse vídeo, ele ficou bem legal, explica direitinho como funciona e vai dar para vocês uma boa ideia de uma das técnicas que é usada quando a Bíblia foi traduzida do aramaico para o hebraico, dentro do hebraico, como isso se constitui enquanto linguagem mágica, linguagem mística e, obviamente, a profundidade que isso tem para trazer uma melhor relação com o divino. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, foi uma escolha dos padrinhos e das madrinhas. Se você quer ser um padrinho, uma madrinha, catarse.me/conhecimentos da humanidade. Lá você vai ver todos os nossos níveis de apadrinhamento e dentro dos níveis, cada um com uma recompensa especial. Então, se você puder nos ajudar, vai ser muito bacana. Se você não puder contribuir agora, curte o vídeo, comenta, compartilha com as pessoas que você conhece. É uma boa forma de ajudar a gente, fazer o nosso trabalho alcançar mais pessoas. É bem importante para que a gente cresça enquanto canal, para que o conhecimento também atinja mais pessoas. Então, um grande beijo e umas esfirras cabalísticas para vocês. A gente se vê num próximo vídeo.